queridas e meus queridos irmãos, que a paz do Senhor esteja com todos vocês. Primeiramente, irmãos, eu quero dizer para vocês que quanto mais eu escuto, leio comentários e vejo testemunhos, meus irmãos, tem pessoas que mais ficam assustadas, eu não. Quanto mais eu vejo, mais ouço testemunhos, mais eu fico certa do amor de Deus pela nossa vida. Porque cada coisa que a gente escuta, e os irmãos sabem que eu creio piamente em visões, em revelações, não estou falando daqueles casos em que há pessoas que inventam alguma coisa porque querem aparecer e etc. Não estou falando de fraude. Eu estou falando de pessoas que são sérias, cristãos sérios, que resolvem compartilhar conosco a sua experiência, porque não é fácil. Não é todo mundo que gosta de falar essas coisas, o que viu, o que Deus mostrou, porque as pessoas gostam de ridicularizar. Quem não crê, os incrédulos, eles gostam de ridicularizar. E ninguém quer ser ridicularizado, principalmente quando a gente tem certeza do que a gente viu. Então, eu fico impressionada com o amor de Deus pelas nossas vidas. Como Deus tem mostrado tanta coisa, tem tentado nos fazer entender coisas sobre o mundo espiritual. Porque é lógico que nós temos a Bíblia Sagrada, que é a nossa regra de fé e prática. E tudo que nós cremos não pode passar disso aqui, né? Tudo que nós cremos tem que ser medido, tem que ser aferido pela palavra de Deus. E na Bíblia nós temos pessoas que tiveram visões e revelações, sim. Por isso eu não vejo motivo para a gente duvidar. Principalmente porque as pessoas que têm visões e revelações do inferno, por exemplo, que é um lugar que Jesus falou que existiu, é bom a gente parar para ouvir. Porque é bíblico, sim. E essa semana eu vi um comentário, irmãos, de uma irmã não, alguém que escreveu no canal da verdade. Eu não entrei em contato com essa pessoa. Mas o que essa pessoa deixou escrito, irmãos, me fez ficar de cabelo em pé. Eu fiquei impressionadíssima como Deus mostra uma coisa dessa para uma pessoa. Como Deus deixa o seu espírito passar por uma coisa dessa. E tem pessoas que passam por essas situações, por essas experiências e não levam em conta. Acham que foi um sonho, um delírio, um produto da sua mente. Mas às vezes não é. É Deus te dando a oportunidade de você ver algo que está acontecendo no mundo espiritual. Então, o que essa pessoa falou, deixou escrito aqui, irmãos, é impressionante, parece um filme de terror. Isso aqui parece roteiro de filmes de terror. É por isso que eu não gosto de filmes de terror, sabe? Filmes de terror, ele veio, o script do filme de terror, ele veio do inferno. Eles contam coisas, mostram figuras horrorosas que estão no submundo, né, no mundo espiritual. E são coisas que acontecem lá. Eu vou narrar aqui para você, eu vou contar para você o que essa pessoa deixou escrito. Você vai me dizer se não é o roteiro de um filme de terror uma coisa dessa. É uma coisa que acontece no mundo espiritual, é o que está acontecendo no mundo espiritual. Deus mostrou para essa pessoa aqui o que acontece, o que está acontecendo com as pessoas que se suicidaram. Pelo menos uma parte delas, porque a gente sabe que quem já foi, quem já viu as trevas, a perdição, o inferno, não só uma nem duas pessoas, mas muitas disseram que lá tem pessoas que são castigadas passando repetidamente pelo seu pecado, pelas suas falhas, né? O castigo delas é serem martirizadas com as suas falhas, com coisas que elas cometeram aqui na terra.
E é o que me parece desse relato aqui. Essa pessoa, ela diz que viu alguém que se suicidou sendo torturado. E é uma coisa terrível. É uma coisa terrível mesmo. Mas Deus permitiu que ela visse isso. E eu vou narrar para vocês então. A pessoa que escreveu isso aqui, ela intitula o canal dela só como Canal da Verdade, não tem um nome próprio. Canal da Verdade. E ela fala assim: eu já vi partes do inferno. Lembro que uma vez eu cheguei em um lugar tão escuro que eu não conseguia enxergar da cintura para baixo. E o local tinha uma luz amarelada, como se fosse uma única vela. Então imagine aí o cenário. Um lugar escuro, onde não se conseguia enxergar da cintura para baixo, né? Devia ser um lugar lúgubre, um lugar, né, de meia luz. Ela continua. Era uma sala. Nesta sala havia alguns jovens de vestido branco, mas estavam sujos. Alguns jovens vestidos de branco, mas esses vestidos estavam sujos. Na Bíblia, roupa suja é sinônimo de pecado. Pecado. Tanto é que a palavra de Deus diz: bem-aventurado aquele que lava suas vestes no sangue do Cordeiro, né? Para que possa entrar na cidade pelas portas. Então, nessa sala ela viu alguns jovens de vestido branco, mas esses vestidos estavam sujos. E eu vi o corpo de uma jovem em uma mesa, com flores, como se fosse um velório. Então imagina a cena, uma sala escura, com uma vela acesa, muitos jovens em volta de uma mesa, e nessa mesa o corpo de uma jovem com flores em volta desse corpo. É como se fosse um velório, o cenário de um velório. Então, aparecia uma mulher e chamava o nome completo dessa jovem, a jovem que estava morta na mesa. Então, essa jovem entrou na sala. Imagina. Era como se fosse o dia do seu aniversário e tivessem preparado uma festa surpresa para ela. Então, quando a mulher chamou o nome dela, ela entrou na sala e parecia surpreendida. Eu lembro do rosto dela. Então a mulher riu muito e gritou: entre, fulana, hoje fazem 7 anos que você cometeu suicídio, parabéns. E aquele corpo na mesa sendo velado era o dessa jovem, da jovem que entrou na sala. Imagina que surpresa, no mínimo desagradável, fúnebre, trevosa. E essa jovem começou a chorar dizendo: parem com isso. A sensação que tive foi que aquilo ficava se repetindo, sem parar. Ou seja, tortura psicológica. Eu abracei ela e chorava com ela. Acordei chorando muito. E todas as garotas daquela sala haviam cometido suicídio também. Era tudo muito escuro. E ela acrescenta: enquanto eu escrevo, vem a cena na minha mente. Ou seja, não foi um sonho, não foi algo comum, foi algo que mexeu profundamente com ela. Então, não é uma coisa normal. Gente, Deus tem mostrado tanta coisa para tanta gente. Isso aqui é tremendo.
Deus permite que você veja o que está acontecendo no mundo espiritual com alguém. Né? Então você tem que orar para saber o que Deus requer de você. Se você tem que pregar para as pessoas à sua volta. Se tem alguém perto de você que está pensando em cometer suicídio. A minha filha, ela tinha uma amiga. Faz poucos anos que aconteceu isso. Minha filha tinha uma amiga. E não, era um amigo, era um rapaz. E ele vivia ligando para ela que ia colar nas horas mais inconvenientes, dizendo que queria conversar, que estava triste, isso e aquilo, mas às vezes os jovens não ligam, né? Isso é coisa deles. E ela disse que não ligava. E ele também tentava falar com um, tentava falar com o outro, ele tinha problemas de família, problemas com ele mesmo. Ela disse que ele era problemático. Mas as pessoas não davam a devida atenção, ninguém nunca imaginava que ele podia fazer o que ele fez. A questão é que um belo dia chegou a informação de que ele tinha pulado de uma ponte e tinha morrido. Se matou. Então, eu creio que isso aqui é um alerta tremendo, tremendo, para que as pessoas que talvez estejam sendo atormentadas de uma maneira que cheguem ao ponto de pensar em tirar suas vidas. Então, saiba que se você fizer isso, você não vai se livrar dos seus problemas. Você vai encontrar um problema, adquirir um problema para você que não vai se resolver mais nunca mais. Porque você vai ficar passando, você está arriscado a ficar passando por essa situação aqui, para sempre, eternamente. Imagina não ter saída, não ter solução nunca, porque aqui nesse mundo, nessa vida, a gente consegue encontrar a solução. A gente sofre muito, não é brincadeira. Todo ser humano tem as suas crises interiores, né? Tem que fazer suas reflexões, tem as suas, como eu já falei, suas crises, mas nós conseguimos encontrar auxílio em Jesus Cristo, não em outra pessoa, mas em Jesus Cristo. E Ele pode sarar a nossa alma e nos salvar desse destino cruel. Então, gente, eu creio que Deus mostra uma coisa dessa para uma pessoa quando quer realmente que ela ore por aqueles que estão à sua volta. Sabe, alguém pode estar pensando em fazer isso aqui, em cometer suicídio, né? Em dar fim à sua alma. Porque o inimigo, ele oprime o ser humano. Ele aproveita os problemas da nossa vida para aumentar, às vezes, as situações de uma maneira que você olha e parece uma montanha russa. Uma onda, um tsunami tão grande que você pensa que você não vai conseguir. Mas, na verdade, é só ilusão. Aquele problema nem é tão grande como você está enxergando, como ele está se apresentando. Então, por isso que Jesus disse para olhar para ele. Quando nós olhamos para Jesus e vemos o tamanho dele, do poder dele, da força dele, do amor dele, da misericórdia dele, então nós entendemos que não há nada que nós não possamos transpor se nós tivermos Jesus na nossa frente. E essas pessoas que estão sem esperança, elas precisam ter um encontro com Jesus. Gente, isso aqui é muito sério. Vocês estão entendendo o que eu estou falando? Essa pessoa conseguiu ver algo que está acontecendo no mundo espiritual. E com certeza Deus tem uma finalidade. Deus mostrou isso para alguém, para essa pessoa que escreve, assina como Canal da Verdade. Tem um fundamento, tem um propósito nisso. Mas veja como é sério. Nesse momento que eu estou aqui falando com você, essa situação está se repetindo no mundo espiritual. Ainda. Com esses mesmos jovens, dessa mesma maneira, e vai continuar assim eternamente. Até que Jesus instale o trono branco e aconteça o julgamento das nações, o julgamento de todos, né? Então, eu não tenho intenção nenhuma, irmãos, como muita gente diz,
de causar sensacionalismo, porque já me acusaram aqui, disseram que eu faço vídeos com testemunhos sensacionalistas, porque eu vivo disso. Gente, quem faz vídeo para o YouTube sabe, aproveitando a oportunidade, que só é gente aqui no YouTube, só ganha um valor considerável quem tem mais de 100 mil inscritos e quem tem um número muito maior de visualizações. Enfim, eu não estou procurando enricar com o YouTube. Se eu fosse você, nem faria isso. Se você quer enricar, YouTube não é o meio mais adequado, não. Acho melhor você procurar fazer outra coisa. Mas enfim, o que eu quero dizer é que eu não vivo disso aqui. A minha intenção não é fazer sensacionalismo. Eu quero chamar a atenção para as verdades bíblicas, porque eu creio nisso tudo aqui que eu falo. Posso dizer para você com toda sinceridade. E eu quero que você leve em consideração, a minha intenção é essa, que você pare para observar esse tipo de coisa aqui, leve em consideração e cuide da sua alma, na pior das hipóteses. Se não, se preocupe também com a alma de todos que estão ali à sua volta, seus amigos, seus parentes, seus aderentes. E ore por essas pessoas, porque a gente nunca sabe quem pode estar sofrendo uma pressão maligna, quem pode estar precisando de oração, não é? Então, eu quero dizer para você que isso aqui que me escreveram me deixou muito impressionada. Eu tremi e, gente, eu queria que todo mundo soubesse isso aqui, todo mundo ficasse sabendo disso aqui. O que essa pessoa viu, o que Deus permitiu que ela visse, porque isso aqui ninguém vê todo dia, Deus não permite que ninguém veja isso todo dia. Tá entendendo? Não é só uma ida ao inferno, ao limbo, ao Hades, chame do que quiser. São vidas, são pessoas que foram para ali, e isso se repete todo santo dia, a gente vê no jornal. Pessoas que cometem suicídio. Então, se esse vídeo foi totalmente inútil para você, tá? Jovem, pai, mãe, você que tem um adolescente dentro de casa, que você consiga guardar pelo menos isso. Ore pelos seus filhos, ore pela sua alma. Peça a Jesus libertação, porque a palavra de Deus diz que o inimigo veio para roubar, matar e destruir. Foi ele mesmo. Eu não vejo ele fazendo outra coisa. Eu não sei porque querem dar outro sentido a esse versículo. É o que a gente vê ele fazendo, roubando, matando, destruindo. Mas a palavra de Deus também diz que Jesus veio para desfazer as obras do diabo. Então, se esse vídeo não serviu de nada para você, guarde pelo menos isso. Clame a Jesus, ele pode te salvar das tuas aflições, dos teus enigmas interiores, aquilo que você não consegue resolver, Deus te conhece. E ele pode te livrar e te salvar. Basta uma oração. Pode mudar toda a sua vida, toda a vida do seu parente. Ore pelos seus jovens, adolescentes. Nós estamos perdendo os jovens e os adolescentes. O inimigo está tragando e levando para esse lugar. Que Jesus tenha misericórdia de nós. A coisa é muito séria, irmãos. A coisa é muito séria. Que Deus tenha misericórdia de nós e nos ajude. Então, você que é jovem, não tire a sua vida. Jesus te ama. Você que é pai e mãe, ore pelos seus filhos, não importa o quanto ele seja ruim, a sua obrigação é cuidar, amar. Deus te deu essa obrigação. Cuidar, amar e orar por ele. Em nome de Jesus. Façamos isso, irmãos. Amém? Fica com Deus, louvado seja o nome do Senhor Jesus. Muito obrigado pela sua atenção por esse tempo. Que Deus te abençoe. Fica com Deus. Amém?